O tema hoje é, a gente está falando dentro da área da apologética, que é a defesa da fé, né? Vai tratar sobre o argumento sobre a existência de Deus. Eu já vou, né, antes de introduzir aqui, a gente vai tratar sobre alguns argumentos sobre a existência de Deus. A gente vai começar sobre a importância da apologética cristã, tratar sobre alguns argumentos referente a essa defesa da existência de Deus, e depois a gente vai tratar, no final, sobre o problema do mal. Porque, às vezes, o problema do mal, no sentido de porque o mal existe, às vezes alguns ateus, né, algumas pessoas, querendo atacar a existência de Deus, usam esse argumento de que porque o mal existe, Deus não... enfim, a possibilidade lógica de Deus existir seria inválida. Mas a gente vai tratar sobre isso também. Antes de começar também, eu queria citar logo as minhas referências, as referências dessa apresentação e indicações, né? A minha principal referência foi o livro de... cadê, meu Deus? William Craig, que é uma defesa apologética da fé. Tem argumentos de C.S. Lewis aqui também. Tem um livro de Jonas, ajuda um pouco na hora que eu fui falar sobre o problema do mal. Eu vou compartilhar essas coisas tudo lá no grupo. Outra coisa importante. Nossas reuniões, por vezes, são, como é que eu posso dizer? A gente trata, são temas, a gente não trata com a profundidade que às vezes o tema exige. Por quê? Porque a questão de tempo, infelizmente, a gente não consegue tratar, a gente só trata por cima, colocando os principais pontos, e obviamente isso vai ajudar vocês, é uma base para ajudar, mas claro que se a gente quiser se aprofundar melhor, estar mais preparado, a gente precisa, né, se debruçar e estudar com mais prioridade esses temas, tá bom? Então, de novo, até porque essa questão sobre a existência de Deus, por ser um tema bem complexo, com questões filosóficas e teológicas, acaba sendo um pouco difícil, e aí, então, hoje a gente vai tentar ser simples, não tem muito o que fazer aqui, mas tentar trazer todos os principais pontos e que, de coração, espero que vocês possam pegar esses principais pontos, entender, obviamente, e eu sei que vocês são inteligentes e já sabem até muito mais do que eu. A gente está aqui só para poder um ajudar o outro, compartilhar o que eu conhecimento, tá bom? O que seria sobre a importância, né, da apologética cristã. O que seria apologética, né? A palavra apologética vem do grego, né, de apologia, que significa defesa, uma resposta, como eu posso dizer, uma justificativa. É demonstrar com argumentos, no nosso caso, na apologética cristã, a nossa fé, a fé cristã. Nesse nosso contexto, é uma defesa, como posso dizer, eu notei aqui, né? Defesa racional na nossa fé. Tanto que o tema do nosso evento contemplando a Cristo com mente e coração. Um dos temas, né, dos temas do nosso evento seria contemplando a Cristo com mente e coração. Por quê? Porque a nossa razão, a nossa racionalidade não está desconectada da nossa fé. A gente não tem uma fé fideísta e nem simplesmente puramente racional. A nossa fé toca nas nossas emoções, no nosso coração, mas também no nosso intelecto, na nossa mente. Então, precisamos defender a nossa fé. E aí, eu vou trazer alguns versículos aqui para poder a gente ler. E aí, quem não tiver com a Bíblia, quem puder ir rapidinho, pega a Bíblia aí para poder a gente abrir alguns versículos, para demonstrar como, e às vezes, por vezes, a gente assim, não está preparado, ou às vezes a gente não quer defender a fé, por achar que discordar, debater, não é coisa de cristão. Pelo contrário, Deus nos chama para defender a fé. Tem um texto, né, que Paulo vai dizer que nós somos, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Então, precisamos estar preparados para defender a fé. Obviamente, nessa apresentação vai ser sobre a existência de Deus, mas a gente precisa defender a fé em vários aspectos, certo? A igreja primitiva, ela precisou avançar muito nessa questão de defender a fé, organizar o pensamento cristão e tudo que a gente acredita, que recebeu de Deus. Por quê? Porque no início, principalmente no início da igreja, tinha muitas coisas que eram heresias que estavam lá entrando na igreja. E precisou homens de Deus se levantar e entender que aquele momento eram momentos cruciais para a fé cristã. Então, você vê Atanásio, né, lutando contra a heresia ariana, e vários homens de Deus no início da igreja
lutando e perdendo muita coisa, né? Colocando sua própria vida para poder lutar por verdades que a gente entende hoje, que hoje são verdades solidificadas, mas que são verdades que no início custou sangue, né? Então, a apologética, essa defesa da fé, nos ajuda a responder esses desafios hoje modernos, que por vezes pessoas, principalmente mais novas, ao ter o contato ali com a universidade, ou enfim, na escola mesmo, com esse conhecimento secular, acaba, e obviamente existe uma hoste da maldade no sentido de lutar contra o pensamento cristão, a nossa fé, e aí, por vezes, por não estar preparado, você acaba sucumbindo a essas ideologias, tá bom? Vamos lá, vamos por alguns textos bíblicos que eu queria comentar aqui com vocês. O primeiro é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E aí, olha o que o texto diz. Antes, se vocês estiverem com a Bíblia, tá? Acompanhar. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração. E estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, que há em vós. Primeiro ponto aqui que eu queria comentar olha essa primeira parte do versículo. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, a primeira parte dessa apologética, usando esse versículo aqui, é entendermos que precisamos ter uma vida onde o Senhor é o centro da nossa adoração, da nossa vida. O Senhor está, né? Nós precisamos entender que Cristo, devemos ter essa vida relacional com o Senhor, essa vida devocional. Então, nós, para defendermos a fé, primeiro precisamos passar por uma devoção a Deus, uma adoração, estar aos pés do Senhor em oração, santificação. Santifica Cristo, o Senhor, em seu coração. E aí depois a gente se prepara para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da nossa fé. Então, primeiro, santificar o Senhor no nosso coração, né? A defesa da fé começa com essa nossa devoção, e não com orgulho, não com prepotência, com arrogância. Depois estejam preparados. Então, a gente precisa se preparar. Isso que a gente está fazendo aqui é o quê? Está se preparando para responder. Certo? E, obviamente, tudo isso com mansidão e amor. Se a gente for ver os versículos seguintes, a gente vai ver que toda essa nossa apologética não adianta nada se a gente não tiver amor. E aí a gente vê muito isso, né? Eu garanto hoje, não vou me alongar. Mas vamos lá. Hoje a gente vê muito pessoas que se dizem apologistas, no sentido de apologetas que estão lá lutando pela defesa da fé, mas que, por vezes, tem mais pedras na mão, tem mais rancor, não usam de amor, de misericórdia, e aí acabam, de uma certa forma, não alcançando o alvo que seria a conversão, o ensino. Claro que quem converte qualquer pessoa, de qualquer ensino contrário à palavra, é o Espírito Santo. Mas o Senhor nos chamou a fazer isso com amor. Tá bom? Então, a gente entende. Oi, Ellen, pode comentar, enquanto eu abro aqui o texto. Só um comentário rapidinho, isso que você falou agora no final. Esse dia eu estava conversando com umas amigas sobre isso, enfim, de defender a fé e como a gente tem que estar preparado para isso. No contexto, sei lá, de trabalho, de escolas, a gente vai ter colegas que vão questionar e tudo mais. E aí uma delas falou, tipo, mas faz sentido a gente querer ficar brigando para defender? Não é brigar, né? A gente vai falar com amor. E segundo, que a gente tem que sempre ter essa noção de que não é o nosso argumento que vai fazer a pessoa crer, né? O Espírito Santo vai agir. Mas às vezes a gente saber explicar, enfim, certos princípios da nossa fé de forma inteligente, racional, ajuda a pessoa a quebrar uma barreira que ela tinha. E talvez isso seja parte do processo para o Espírito Santo trabalhar no coração dela, né? Então, às vezes, pode ter essa finalidade também. Às vezes a pessoa tem, sei lá, certos preconceitos em relação à fé, por achar que é uma coisa, enfim, de gente alienada, de gente que não quer irracional, tá? E quando a gente mostra que tem fundamentos, enfim, lógicos e intelectuais, talvez a pessoa comece a olhar de uma forma diferente e pode ser parte do processo dela, né? Perfeito. Ou seja, mostrar que a nossa fé não é uma fé simplesmente fideísta, no sentido de somente crer porque crer. Não existe racionalidade. Precisa demonstrar que a nossa fé existe racionalidade, existe uma lógica por trás do que a gente acredita. Não é simplesmente crer em coisas aleatórias sem noção.
Perfeito. E, obviamente, sempre com amor, como comentei. Eu queria pegar 3 textos aqui. Enquanto eu vou ler um, eu queria que vocês abrissem outro aí. Alguém que se disponibiliza? Eu queria que alguém abrisse primeiro título, não. Tito, né? Capítulo 1, versículo 9. Quem vai ler? Tito 1, versículo 9. Pode ser, eu vou procurar aqui só um momento. Pronto. Uma próxima pessoa, e aí a gente pula essa parte. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 5 ali. Quem é o próximo? Rapidinho. Oi. Vamos lá, tô precisando de vocês. 2 Coríntios 10. Eu posso Quem ler é? 2 Coríntios? Pronto. 2 Coríntios 10, tá? Versículo 4 e 5 ali. Oi, Raíssa. Pode comentar. Eu tinha levantado a mão para falar que eu leria, mas pode deixar o Lucas, eu leio Não, outro. pode deixar você, então. Não, pode ser eu leio outro se tiver. Tá bom. Vai ter outros. É 2 Coríntios 10, né? Isso, versículo 4. Vamos lá. Eu vou ler o primeiro, tá? Que tá escrito em Judas, versículo 3. Olha o que Judas vai dizer. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas confiada aos santos. Ou seja, o que apóstolo Judas aqui está dizendo? A epístola de Judas está dizendo que insistiu no sentido de que a gente devesse batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, que nós recebemos. A gente precisa batalhar por esta fé. Ou seja, nós não estamos passivos com relação à defesa da nossa fé. A gente precisa batalhar pela fé. Aí Tito 1 ficou de... Quem foi que ficou mesmo? Na versão da NA, tá? Pronto. Todo mundo, né? Isso, Max. Ser apegado Tito 1, 9. Certo. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Maravilha. Ensino reto e convencer quem contradiz esse ensino. Percebe a importância que a gente está falando sobre defender a nossa fé e ensinar corretamente. E agora, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse versículo é muito lindo, hein? É muito forte, né? Nós recebemos armas poderosas em Deus para destruir todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus e tornar cativo todo esse pensamento ao Senhor. E essa é a nossa missão, certo, queridos? Então, que possamos hoje sair daqui entendendo que a apologética não é uma briga, uma luta, mas é uma defesa da fé, certo? E aí a gente precisa estar preparado, como a gente viu aqui. Estejam sempre preparados. Então, vamos lá para poder a gente começar a discutir um pouco argumentos. Antes de a gente falar sobre argumentos, eu vou falar um pouco sobre ciência e fé, para depois a gente entrar propriamente nos argumentos com relação à existência de Deus, tá bom? De novo, essa é uma parte da apologética. Não quer dizer que a apologética só Deus existe ou não existe. Falar sobre doutrina, as doutrinas cristãs é uma apologética e várias outras questões. Mas vamos lá. Sobre essa questão, sobre a ciência e a fé, uma coisa que eu queria comentar é que, anteriormente, essa ideia de ciência versus fé ser algo incompatível não era a realidade. Por muito tempo, desde a escolástica, o início, até antes do século XVII, a fé e a ciência andavam juntos. A religião era a base que sustentava o pensamento científico, o pensamento acadêmico, no geral. Então, todas as coisas partiam no pressuposto da existência de Deus. É no século XVII que surge o pensamento iluminista, que começa a colocar o homem no centro, e o homem coloca a razão humana no centro digamos, do conhecimento, do intelecto.
Ou seja, é tanto que tem uma frase conhecida, né, de Descartes que diz assim, que penso, logo existo. Ou seja, começa a ideia de que nós somos seres racionais e logo tudo deve passar pela razão. Logo, a fé, a religião, o transcendente deve ser rejeitado. Por quê? Porque não passa pela razão. O ponto de partida seria a razão, a racionalidade, aquilo que a gente consegue materializar. Então, esse pensamento iluminista, um pensamento materialista, no sentido de entender as coisas somente pela matéria, cartesiano, ele começa a crescer ali no século XVII e XVIII, e isso vai crescendo, a ponto de querer rejeitar a fé. Entender que fé e ciência devem ser desconectadas, digamos assim. Logo, a verdade passou a ser medida pelo que se pode ser demonstrado, pode ser racionalmente materializado, entendido ali pelas vias mais racionais, né? E qual o problema? Por que eu coloquei isso aqui no início, antes de falar sobre os argumentos? Porque esse racionalismo iluminista, ele tenta submeter Deus e a religião a esses critérios de fenômenos naturais, da ciência. Só que acontece, Deus é um ser imaterial. Deus é um ser imaterial, atemporal. Isso faz com que a gente não pode querer provar Deus, provar a existência de Deus, pelos meios desse pensamento racionalista iluminista. Certo? Então, o primeiro passo é entender que a gente não vai conseguir ter suprir essa necessidade desse pensamento iluminista de que a gente vai tratar Deus como algo que a gente vai aferir, medir ali, colocar um tubo de ensaio e dizer, achei aqui Deus existe mesmo. Porque Deus é imaterial. Oi, Thalita, pode comentar com ela. Luan aqui, não, mas eu iria falar isso aí mesmo que você falou no finalzinho, né? De a gente não conseguir colocar Deus no laboratório e dizer, a gente vai aqui estudar Deus aqui no laboratório, né? É impossível para nossa capacidade humana fazer isso. Seria até, assim, não faz nem sentido um Deus que é criador se submeter a nosso escrutínio, né? Perfeito. Isso é mesmo. Ou seja, o argumento é esse. Deus, por ser criador, por ser imaterial, porque, queridos, a matéria, o tempo, o espaço foi criado no universo a partir de um ser criador. Logo, essa criatura, tempo, espaço, matéria, todos esses elementos, ela não, e aí nós, como a ciência, como aquele que pensa sobre essas coisas, não pode achar que vai submeter Deus a esse nosso escrutínio. Certo? Então, o primeiro argumento, o primeiro passo, ponto de partida é estabelecer isso aqui. Então, tem questões, nós somos questões de fé. E ponto. Não tem como a ciência achar que vai querer que a gente prove essa existência de Deus através desses métodos. E primeiro, nem adianta a gente querer fazer isso. É que nem, às vezes, uma leitura equivocada dos textos bíblicos, tem pessoas que fazem uma leitura equivocada dos textos bíblicos para poder dizer que a Bíblia trata desses assuntos e responde essas questões. Por vezes, isso aí eu estou tentando agora em ontologia bíblica, né? Os textos bíblicos, muitos textos bíblicos não se propõem a ter respostas científicas, ou dar respostas científicas. A gente não pode querer achar que o texto bíblico diz isso, que o texto bíblico não diz. Por quê? Até porque a Bíblia, ela parte do pressuposto da existência de Deus. Então, se a Bíblia parte do pressuposto da existência de Deus, ela não está aqui querendo provar a existência de Deus para ninguém. Certo? Então, é isso. A ciência, no caso, trata das questões secundárias, no sentido de como isso aqui foi, no sentido de como isso aqui existe, as leis, mas só que ela não responde o porquê as coisas foram criadas ou quem criou essas coisas. Por quê? Porque ela ainda não está nesse escopo, né, de argumentação. Até aqui, ok? Vocês puderem ir. Alguém levantou a mão. Irmã Rebeca levantou a mão. Irmão, falar uma coisinha rápida só. Eu, apesar de eu nunca ter estudado muito a fundo esse tema, mas um argumento que muitos cristãos, inclusive cristãos famosos, usam para debater contra pessoas que acreditam somente na ciência, né? De que a ciência, ela estuda aquilo que é material, né? Então, a ciência, ela vai trazer para a gente o estudo de toda a matéria, tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que acontece aqui no nosso plano.
Só que Deus, ele está num plano diferente. Ele não é matéria. Ele é antecessor da matéria, até porque Deus sempre existiu, coisa que a matéria nunca poderia fazer, porque a A matéria, matéria começa a segundo a existir. física, exato, segundo a física, a matéria sempre vai ter uma causa de existência, ela sempre vai existir a partir de um ponto, e algo tem que ser a causa dela. Portanto, esse Já algo que tem tem que argumentos, ser a causa perfeito. dela não pode ter causa. E é a descrição de Deus. Deus não pode ter causa, por isso que ele causou a matéria. Essa é Perfeito. uma das coisas que muitos cristãos usam para falar sobre esses assuntos. Perfeito, perfeito, minha querida. Quando a gente, no próximo slide agora que a gente vai tratar os argumentos, a gente vai tratar esse argumento, que a gente chama de argumento ontológico. Maravilha. Quem foi mais que levantou a mão, querido? Lucas. Eu. Tem um texto do Caio Fábio antigo, tá? Que é muito bom sobre isso. É do Caio, o Caio Fábio do Antigo Testamento, que o nome do texto é Deus Não Existe. E ele começa a explicar o porquê Deus não existe e porquê ele é além da existência. Porque para Perfeito. algo se tornar, para algo existir, ele precisa ser criado a partir de algo. Para você criar algo, você precisa de tempo. Só que Deus é o criador do tempo. Então é além da existência, é além do ser. Ele é, né? Tipo, Deus é. Eu vou mandar o link aqui Uhum. no grupo. É muito bom. Eu já vi, Cadê? perdão, eu já vi esse argumento, mas não foi o Caio Fábio, mas eu já vi esse argumento também, de que Deus não existe, não porque, no caso, não existe, mas ele não existe como a gente entende a existência aqui, porque ele está fora do Sim, espaço-tempo. sim. Ele fala que, por exemplo, os anjos existem porque é criação de Deus. Nós existimos porque somos criação de Deus. Os planetas, os astros, tudo existe porque é criação de Deus. Mas quem criou Deus? Ele é além da existência. É muito bom, assim. É um e-mail que ele tá respondendo, ele postou no blog dele. Legal demais. Irmã Rebeca, você está com a mão levantada ainda? É mais alguma coisa? Ou foi da vez passada? Não, eu só esqueci de abaixar, perdão. Pronto. Mais alguém quer comentar antes que eu prossiga? Não, né? Vamos lá. Não. Só para concluir aqui, que eu coloquei aqui rapidinho. Então, como é que a gente conhece a Deus? Eu não vou entrar nesse assunto, que isso aqui não é nessa parte sobre a revelação de Deus. Mas, enfim, nós conhecemos a Deus pela sua autorrevelação. Então, é como se o criador de uma história, enfim, de uma peça ali, ele não pode ser conhecido pelos autores ali, porque ele está fora daquela peça. E a gente só conhece a Deus quando ele entra na sua criação. E ele se auto-revela. Então, nós não conseguimos enxergar Deus porque estamos digamos, eu vou usar essa palavra, não é muito legal, mas em planos diferentes, né? Mas, o que acontece? Deus se revela a nós, essa sua auto-revelação se dá na plenitude da sua auto-revelação na pessoa de Jesus. Então, é Deus entrando na história, entrando nesse nosso mundo, para se revelar, dar de si mesmo para nós. Isso é a beleza do Evangelho, desse amor de Deus que entrega o seu Filho para morrer por nós. Então, isso é sobre a revelação de Deus. Então, nós, como cristãos, entendemos que Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus. E essa sua auto-revelação, a gente encontra na sua palavra, de quem Deus é. Então, a Bíblia, ela não esgota o conhecimento da palavra, ela não esgota o conhecimento de Deus, de quem Deus é. A área da teologia, né, a teontologia, sobre os atributos de Deus, a gente só trata daquilo que Deus nos revelou. E isso já é de uma imensidão gigantesca. Imaginemos na eternidade, que a gente vai conhecer a Deus na sua plenitude. A gente vai passar a eternidade toda conhecendo a Deus e se regozijando em conhecer o Senhor. E a gente não vai conseguir esgotar sobre esse conhecimento do ser de Deus. Vamos lá. Uhum. Oi, não, fale. Vamos falar sobre isso. E muita gente fala, o que a gente vai fazer a eternidade toda no céu com Cristo, né, com Deus? Conhecendo a Deus. O fato de Deus ser inesgotável, né, a gente conhecer, a gente não tem como conhecer ele em plenitude, se a gente vai passar a eternidade toda conhecendo um pouco mais de Deus e se maravilhando cada vez mais em conhecê-lo. Se a gente pode passar essa vida toda olhando para sua auto-revelação, seus atributos, e a gente vai passar a vida toda, e a gente vai ficar se maravilhando nisso, imaginando a eternidade, que a gente vai conseguir enxergar muito mais de quem Deus é, do seu ser,
que é inesgotável, como o Luan falou. Então, vamos lá. Só para concluir essa parte, eu queria que, de antemão, antes de rejeitar a ideia de que a gente pode debater com o ateu ou qualquer pessoa no campo desse pensamento iluminista e materialista, então a gente não pode, e rejeitar isso, por quê? Porque, por vezes, as pessoas, principalmente as pessoas que não têm tanto, às vezes uma pessoa mais simples, que não tem tanto conhecimento, aí chega nesses ciclos onde o conhecimento, esse dito conhecimento aí, esse conhecimento iluminista, acha que, eu preciso provar, eu preciso ter uma prova, a ciência tem resposta para tudo, e aí se maravilha com isso e rejeita, aí começa a achar que a fé é algo muito irracional, né? E aí acaba se afastando da fé por isso. Então, só tentando nos mostrar que a gente deve rejeitar esse pensamento iluminista, materialista, cartesiano, de achar que ele coloca Deus aí num tubo de ensaio, e a gente vai achar que é a prova da existência de Deus. Beleza, eu enrolei demais sobre isso, vamos lá para os argumentos. Eu vou trazer 3 argumentos sobre a existência de Deus. De novo, como eu comentei com vocês, eu não vou conseguir esgotar esses argumentos. A gente tem os pais da igreja, muitos deles trabalhando muito sobre esses argumentos, enfim, a gente tem a Suma Teológica de Tomás de Aquino, as vídeos de Tomás de Aquino falando sobre isso, tentando provar a existência de Deus e várias outras questões. Então, assim, tem muita coisa. Mas eu vou trazer de forma simples esses argumentos. E que dê para entender, se a gente conseguir entender logicamente e conseguir responder isso também. Beleza? O primeiro argumento é o argumento cosmológico. Certo? O argumento cosmológico, ele busca mostrar a existência de Deus, que a existência do universo, que a existência do universo como um todo, ela exige uma causa primária, uma causa suficiente para a sua origem. É o que a irmã Rebeca comentou. O nada não pode gerar o nada. E aí, nesse argumento cosmológico, a gente tem 3 premissas. Premissa 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Como eu comentei, o nada não pode produzir o próprio nada. Certo? Tudo tem uma causa primária. Então, esse é o primeiro argumento, essa é a primeira premissa. Tudo que começa a existir tem uma causa. A segunda premissa é que essa segunda premissa é importante porque, por vezes, isso foi debatido. Hoje não é mais. O universo começou a existir. A ciência confirma isso, que o universo está o quê? Expandindo. O universo começou a existir. Teve algum momento da história que o universo estava lá, né? Começou a existir. E aí que dá o ponto, né? A gente tem a teoria, né, do Big Bang. E na própria teoria do Big Bang indica que tempo, o espaço, a matéria começou a existir. Então, essa premissa 2 é uma premissa científica e lógica, no sentido de a gente consegue, a ciência hoje já responde essas questões. E até a questão tem leis, né, da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, mostra que o universo está o quê? Se desgastando, ele está expandindo e se desgastando logo, e isso nos mostra que existia, no caso, desgastando no sentido de perdendo energia, né, e isso nos mostra que essa energia estava compacta, ou enfim, densa ali em um ponto, e ela começou a existir e cresceu, e está se expandindo. Logo, essa segunda premissa é uma premissa verdadeira. Então, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa, e essa causa é Deus. Aqui existe um ponto de um salto talvez um pouco mais difícil, lógico, para algumas pessoas concordarem, e aqui nessa premissa 3 que vai ter uma discussão, mas, de novo, a gente vai dar vários argumentos, obviamente um argumento solto ali, talvez a pessoa não possa crer, mas são vários argumentos que não vão. E aí que está o ponto. A gente não quer, com essa apresentação aqui, ou quando a gente tratar alguns argumentos, vocês, né, conversarem ou defenderem a fé, não é que vocês querem provar, mas vocês querem mostrar, a gente quer mostrar que existe o quê? Uma racionalidade, uma razoabilidade em crer em Deus. Não é uma fé, de novo, não é uma fé fideísta que não entende o que você está pensando. Pode comentar, querida. E só complementando também que esses argumentos não vão necessariamente, entre aspas, provar, não vão provar nada, né? Mas eles não são argumentos que dizem necessariamente a respeito do Deus cristão.
né? Perfeito. Eles vão falar sobre a Ele tem- existência ele de tem um outra criador. Então é tipo Perfeito. assim, bem o começo da conversa, né? Perfeito, Para perfeito. Ou partir seja, disso, até crer no Deus cristão é todo é uma outra um coisa. processo. Perfeito, perfeito. Excelente comentário. Esses argumentos aqui, a gente está tentando trazer uma razoabilidade do pensamento cristão. Ou seja, existe uma lógica no pensamento, ou cristão não, no pensamento teísta. A gente está tentando argumentar contra o pensamento teísta. Existe um Deus. Disso daqui, para entender sobre o pensamento, o Deus cristão, é uma outra coisa. E a gente, essa não seria a nossa reunião hoje. Mas a gente pode comentar também depois. Vamos lá. Então, esse universo que começou a existir e logo tem uma causa, esse universo, como a gente falou, ele é um universo que deu origem ao tempo, ao espaço, à matéria. Logo, a causa primária do universo, ela precisa ser atemporal, ela precisa ser imaterial, porque se ela criou a matéria, ela tem da origem à matéria, é uma causa primária à matéria, ela precisa ser imaterial, certo? Imaterial, atemporal, e ela precisa ter, digamos, todo o poder. Por quê? Porque se você não tiver o poder, é você quem criou todas as coisas. Você no sentido desse ser. Então, e essa é a definição daquilo que nós cremos de Deus. Essa causa precisa ser eterna. Por quê? Porque ela precisa, antes do tempo, ela precisa criar o tempo. Logo, é aquilo que a gente crê, que Deus é um Deus eterno. Salmo 90, versículo 2. Que Deus é eterno. Ela precisa ser imaterial, porque ela cria matéria. Então, a própria fala que Deus é espírito, e os adoradores do Pai adorarão em espírito e em verdade. Então, Deus não é matéria, Deus é espírito. Essa causa precisa ser poderosa para criar todas as coisas. E ela cria tudo do nada, né? Então, e é o que a gente crê, né? Que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Está até nas principais confissões de fé cristã, nos credos, né? Cremos em Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vai para e além disso, de ser imaterial, eterna e poderosa, ela precisa ser pessoal. Porque só uma mente pessoal, que no sentido de pensar mesmo, ter vontade, e é importante entender isso aqui. A vontade é aquilo que, né, vai diferenciando, caracterizando a pessoa. Então, só uma mente que pensa, que tem vontade, escolha, ela escolheu causar algo ao invés do nada. O nada estava lá, ela escolhe causar isso, e essa causa pessoal, a gente crê que é o nosso Deus, um Deus pessoal. Certo? Então, vamos lá. A causa primária do universo, e que dá origem a tudo, precisa ser imaterial, eterna, poderosa e pessoal. E essa causa primária, nós cremos que é a descrição do nosso Deus. Tá bom? Então, esse é um argumento que a gente chama de argumento cosmológico. Até aqui, tudo bem? Foi fácil, né? Dá um joinha aí se tá tudo ok. 3 premissas. Tudo que começa a existir, e são premissas lógicas, né? Vou só botar aqui. São premissas lógicas. Tudo que começa a existir precisa ter uma causa primária. O universo começou a existir, aqui tinha discussões, agora não tem mais. E o terceiro, se o universo começou a existir, ela tem uma causa primária. E essa causa primária precisa ser material, eterna, poderosa e pessoal. E essa é a descrição daquilo que a gente crê de Deus. Vamos lá. O segundo argumento, que é o teleológico, ou ajuste fino, ou design inteligente, são parecidos aqui, né? Esse argumento observa que o universo e a vida mostram sinais sinais claros de ordem, de propósito, de como o tema da um ajuste fino, e aponta para esse design inteligente, uma mente que criou essas coisas. Por quê? Porque a aleatoriedade, a probabilidade de algo aleatório existir com essa complexidade é muito pequena. É como se, eu vi um exemplo, né, um dia que, tipo assim, é como se um caminhão com farinha de trigo, açúcar, ovo, os ingredientes de um bolo, tivesse numa estrada, pegou fogo lá, quando você vai chegar lá dentro, você tá um bolo feito.
Qual a probabilidade disso acontecer? Porque houve todos os elementos para o bolo, né? Qual a probabilidade disso acontecer? Quase nenhuma. E aí acho que é uma probabilidade, eu até notei, de 1 para 100, uma coisa assim, 10 para 100, não lembro. Mas enfim, é muito pequena. Toda essa complexidade que existe no universo na criação ter sido criado de forma aleatória. Mas eu vou entrar nesses argumentos. Então, o universo, quais são as premissas aqui agora? O universo ele não é caótico. O universo existe é altamente ordenado e ajustado. Existe uma ordem muito complexa e um ajuste muito grande. Ele não existe caos, existe ordem. O universo existe uma ordem, toda a criação. E essa ordem não é um fruto do acaso, mas indica, né, um propósito e uma inteligência por trás dessa mente criadora. E aí, outra coisa que eu queria comentar também com vocês, que existem leis naturais, e a gente sabe, lei da gravidade, a gravitacional, a lei eletromagnética, forças nucleares, que são essas principais leis, e essas leis, elas existem, né, essas variáveis, e tudo isso muito, como eu posso dizer, muito milimetricamente ajustado, a ponto de qualquer diferença nessas constantes de lei gravitacional, lei eletromagnética e outras leis, que mudariam toda a questão da vida no universo, a ponto de, provavelmente, a gente não ter nem vida no universo se qualquer uma pequena alteração nessas leis existisse. Então, ou seja, essas leis, que são as leis principais aí do universo, e que são extremamente ajustadas, aponta para um ser que criou todas essas coisas de forma com propósito, e não de forma aleatória e desordenada. O caos não poderia criar isso de forma tão perfeita. Essas forças, então, que dão origem ao universo, parecem ter sido finamente ajustadas. Porque, como eu comentei, qualquer milésimo de alteração já estaria todo o problema, a gente não teria vida na Terra. Certo? Oi, não, comente. Muito sobre isso, e a questão também, né, da distância da Terra ao Sol, todo detalhes, tipo assim, a questão da distância, a questão da órbita da Terra, das estrelas, então, muito detalhe no universo que, se fosse um pouco diferente, impossibilitaria a vida na Terra, né? Se o Sol tivesse um pouco distante, qualquer posição dos astros se mudasse, fica inviável, né, a vida aqui na Terra. Você vê que como esse ajuste é tão perfeito, ela não pode ser fruto do acaso, né? Perfeito. Outra coisa importante também, eu não estou acabando não vendo nos comentários, né? Se alguém quiser comentar uma coisa, pode abrir o microfone. Outra coisa é a questão, e aí vocês não queriam comentar isso, como e aí a gente estava falando sobre espaço, mas como a biologia, perdão, a biologia humana é muito complexa. Os nossos DNA, eu até coloquei esse exemplo aí, a imagem, com informações codificadas, as nossas células, no modo geral, todo o nosso corpo humano, como eles são muito bem ajustados para poder existir toda a funcionalidade que a gente existe. Enfim, mínimos detalhes em todo o nosso corpo, o corpo humano, aponta para um ajuste muito fino, um design que a gente chama de design inteligente. Um Deus que é detalhista. E, de novo, e aí que está o ponto. Esse argumento é um argumento também interessante, porque, assim, crer que o caos, a desordem, estava lá, criou tudo isso em uma ordem tão perfeita, crer em uma aleatoriedade muito gigantesca. E aí, alguns, para poder maquiar esse argumento aqui, como alguns ateus, né, aí começam até a ceder para argumentos que cientificamente você não consegue também nem provar, nem passar perto, que são, tipo assim, multiversos. Vocês acham que multiverso é só coisa da Marvel? Não é, não. Tem pessoas que começam a crer nisso, porque se eu tiver milhares de multiversos, eu começo agora o quê? Tem uma probabilidade de um desse daí, que foi o nosso, caiu e deu tudo certinho. E outros 1 milhão lá não deu certo. O que, obviamente, é muito mais fácil crer em Deus do que crer em um argumento desse.
Então a gente só se rende logo a Deus do que ficar falando umas besteiras dessas. Dito isso, aí a gente vai para o texto bíblico. Como a gente... Salmos... Quem quer ler aí rapidinho? Salmos 19, só um versículozinho. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Maravilha. Percebam como o salmista diz que os céus declaram a glória de Deus. E a glória é como uma revelação de quem Deus é. Os céus, toda a criação aponta para esse Deus criador, né? E aí, queridos, entrando aqui numa teologia mais pastoral, que possamos, quando nos momentos da nossa aflição, mas enfim, nesse nosso corre-corre, que a gente não possa impedir com que essa nossa vida agitada, possamos contemplar a beleza de Deus na criação. Enxergarmos como Deus é bom, é grandioso, é um Deus tremendo na criação. O próprio Senhor fala isso, né? Que quando a gente estava lá precisando, a gente precisa de ajuda, do clamor do nosso Pai, assim, olhem para os lírios do campo, como eles são bem vestidos. Como Deus não deixa que nada da sua criação passe necessidade, porque Ele vai nos deixar, né, passar por necessidades, ou não passar por necessidades, mas tipo assim, não nos vai nos dar, nos socorrer nos nossos momentos. Então Deus cuida do seu povo, que Ele cuida da sua criação, certo? E nosso Deus é um Deus amoroso. Então que possamos contemplar a criação, obviamente não como uma ideia panteísta, que Deus está na natureza, essas coisas, mas contemplar a criação, a natureza como a criação de Deus, e como isso é tão grandioso, como isso declara a glória de Deus. E aí a gente tem um outro texto também, né, de Romanos, um texto famoso, que diz que, Romanos 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a natureza divina, têm sido claramente compreendido por meio das coisas criadas. É que Paulo está dizendo aqui. E aí ele vai dizer que os homens se tornaram indesculpáveis. Ou seja, a criação nos mostra a glória de Deus, revela os atributos invisíveis de Deus. Podemos enxergar que existe um Deus criador de todas as coisas através da criação. Certo? Então, queridos, esse é o argumento, né, do ajuste fino, do design inteligente, aponta para que o caos, a desordem, não pode criar algo tão complexo, tão organizado, tão finamente ajustado para que a vida humana não existisse. Isso é obra de um Deus criador, de uma mente por trás de toda essa criação, uma mente inteligente que a gente entende que é nosso Deus. Tá bom? Alguma objeção, algum comentário a esse argumento? Primeiro argumento ontológico, e tudo que existe começa a existir. Tem uma causa, a causa e o universo começa a existir, logo o universo foi criado. E a causa primária da criação do universo, atemporal, eterna, todo-poderoso e pessoal, a gente crê que é uma descrição de Deus. O argumento do ajuste fino nos mostra que existe uma complexidade no universo tamanha que somente uma mente inteligente, por trás de tudo isso, por trás dessa ordem, desse universo altamente ordenado e ajustado, criou todas as coisas. A gente crê que isso é uma obra de Deus. Certo? E aí, por fim, a gente vai para o argumento, eu vou usar só esses 3 argumentos, né? O argumento moral. Assim, eu coloquei uma frase aqui que eu não citei, eu queria comentar, perdão, só voltando sobre esse argumento, é que Deus imprimiu, a gente falou isso, né? As suas digitais, as digitais de quem Ele é na sua criação. E ao a gente olhar a criação, a gente consegue enxergar as marcas desse Deus. Vamos lá, o argumento moral. Esse argumento moral, queridos, ele vai nos mostrar como existe, isso aqui é mais, talvez, sociológico, não sei, mas enfim, como existem valores morais objetivos, absolutos e universais. Então, se existem esses valores, então deve existir um legislador moral absoluto que fundamenta esses valores morais. E aí que está o ponto. Valores morais absolutos, objetivos existem? Nós queremos que sim. Por quê? Porque a gente entende que, por exemplo, fazer o mal para algumas pessoas, existe, obviamente, variações, mas assim, matar uma pessoa, existe um senso comum, quase que unânime na humanidade, que é errado. E, obviamente, em salvo exceções de algumas culturas, existem algumas questões. Mas o fato não é que
o valor moral aqui tem que ser o mesmo lá. Mas fato é que existe um valor moral que está intrínseco à humanidade como um todo. E isso não depende de cultura, não depende de localização, de tempo. Existem valores morais que são valores morais absolutos. E se existe um valor moral absoluto que rege toda a nossa humanidade, a nossa vida aqui, existe um Deus que pensou, que criou, que é esse legislador de todas as coisas. Porque se Deus não existe, não há base objetiva para o certo e o errado. Porque só existe a compreensão de bem e mal, só existe do que é certo e o que é errado, só existe porque existe Deus. Porque senão todo mundo poderia fazer o que quisesse, se não existe um valor moral absoluto. Então, se existem valores morais absolutos, existe um Deus que criou, que é legislador, um ser, né? Legislador de desses valores morais. Então, enfim, se existem valores, esses valores morais objetivos, não são o que é não um valor moral subjetivo, que cada indivíduo ali crê no que quer. Isso não é um valor moral objetivo. Cultural, depende da cultura. Mas quando é um valor moral que é objetivo, é uma verdade que independe da localização, da nossa opinião, é uma verdade, e ponto. E isso é um consenso independente de onde a gente esteja, e sobre essa ideia que está intrínseca à humanidade do que é certo e o que é errado. Isso vem de um legislador que imprime esses valores morais na humanidade. Sim, claro. É por causa que, sobre esse argumento moral que o irmão falou agora, eu tô lendo um livro, tô acabando um livro agora do C.S. Lewis. Inclusive, eu até joguei uma parte do livro aí nos comentários, né? Aí é o Cristianismo Puro e Simples. E o livro quase inteiro é baseado nesse. Exato! Nossa, esse livro é Eu muito tô com bom, ele irmão. aqui. Sim, E sim. esse livro, ele é quase inteiro baseado nesse argumento moral. Então ele vai estar sempre falando, né, como que a gente pode dizer que o mundo é tão injusto e é cruel se a gente não tem uma base, uma régua do que é justo. E outra coisa interessante, isso o irmão já falou, mas uma coisa interessante que o livro aponta é que muita gente vai responder esse argumento falando que, isso é um conceito muito antigo, que foi passado de pai para filho, de tradição, desde muito antigamente, a gente aprende que esse é o certo e errado. Mas só que isso foi por causa de costumes antigos, mas só que não é verdade. Por quê? Porque você pode pegar uma pessoa totalmente ali pronta para receber qualquer tipo de comando. Essa é uma pessoa que nunca tenha aprendido de certa forma assim, sabe? Ela ainda dentro de si é uma coisa que a gente não sabe explicar, mas dentro da gente, dentro de todo ser humano, tem algo ali que dita pra gente: "Não, espera aí, isso que eu tô fazendo é errado, isso que eu tô fazendo é certo. Isso aqui é", sabe? Tem alguma coisa dentro da gente, querendo ou não. Não importa o quão maluco uma pessoa seja, a menos que tenha distúrbios psicológicos, não sei, ela não vai, por exemplo, cometer o pecado de matar o irmão sem saber dentro dela que aquilo é errado, mesmo que essa pessoa nunca tenha aprendido sobre isso. Então Perfeito. isso é muito interessante. E quem coloca isso dentro da gente, quem coloca essas leis dentro da gente, é o próprio Senhor. Perfeito. Perfeito. Deus imprimiu essas leis, por ser esse legislador moral, ele imprimiu isso na humanidade. Você citou Lewis, né? Tá até escrito aqui, para poder comentar sobre ele. Eu vou tratar também, falar um pouco de Lewis quando falar sobre o problema do mal. Mas o argumento de Lewis é basicamente isso. De que como é que eu vou definir o que é bem e o que é mal? Ou o que eu vou definir o que é mal se eu não tenho um valor moral absoluto do bem como referência? Então, eu só posso dizer que isso aqui é mal porque existe um bem, e aí eu estou me baseando nesse bem para poder definir aquilo como mal. Agora, assim, queridos, existe uma investida, né, de Satanás nessas ideologias para poder desconstruir essas ideias de que existe uma moral absoluta, existe uma verdade absoluta.
Kant mesmo vai dizer que, Kant vai dizer que o quê? Que a moralidade pressupõe a existência de Deus. Por isso que a gente precisa dissolver essa moralidade no sentido de que não existe valores absolutos. Não existe uma verdade absoluta. As coisas são relativas. O relativismo prega muito sobre isso, né? Que isso aqui é certo ou errado porque a gente acha isso, aquilo, enfim, tenta relativizar a verdade. Nietzsche vai dizer, né, que Deus está morto. Logo, a moral cristã é uma invenção de fracos. Porque se Deus está morto, eu não tenho obrigação moral de fazer nada. Não tenho por que respeitar qualquer indivíduo que seja, se eu não quero. Porque eu não tenho valores morais que me digam que isso é certo e que é errado. Então, uma sociedade sem valores morais, ela está sucumbindo. Ela está se perdendo. Por quê? Porque cada um vai fazer o que quer. Certo? Tem até uma frase aqui do famoso que influencia aí, né, os psicólogos, né, Freud, que vai dizer que a moral é uma repreensão cultural dos instintos humanos. Ou seja, eu não preciso de valores morais porque isso está reprimindo os meus instintos. Imaginemos se a gente for deixado levar sobre nossos instintos. Aí a gente vai para a teologia cristã que diz o quê? Que todos nós somos pecadores, homens maus. E nós enxergamos que somos carentes dessa graça de Deus que atua em nosso coração para poder nos levar ao bem. Então, é Deus que nos leva ao bem. Certo? Mas, enfim. Então, esse argumento moral é um argumento interessante, principalmente nos dias atuais, desse relativismo, de querer dissolver a moralidade, mas a gente precisa enxergar que existem valores morais que são absolutos, independente do tempo, da cultura, de onde a gente esteja. E esses valores morais absolutos vêm do legislador, que a palavra nos aponta que é o nosso Deus. Certo? Dito isso, e aí eu vou só agora tratar o problema do mal, brevemente, e a gente encerrar. O que vocês acharam desses 3 principais argumentos aí sobre a existência de Deus? De novo, isso não prova a existência de Deus, de novo, porque a gente comentou logo de não precisar provar cientificamente esse pensamento iluminista, mas traz o que? Razoabilidade de que crer em Deus é algo racional. Tá bom? Então, existe... É bem razoável você crer em Deus. Vamos lá. Vamos para o próximo tema, pauta aqui, né, do problema do mal. E assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tirei... eu li o capítulo de William Craig que fala sobre o problema do mal. E vou colocar lá no grupo. Mas o que acontece? Iago Martins, no 2D Teologia, tem um vídeo que ele resume muito bem. E é muito melhor que eu. Mas mesmo assim, vou apresentar isso aqui. Tem outro material também que eu li que é interessante, que falam sobre essa resposta. Mas o que a gente chama sobre o problema do mal, eu vou indicar lá, né? Acho que alguns já viram, mas Iago resume muito bem o vídeo, o pensamento de Craig, né, nesse livro. Mas vamos lá. O problema do mal. Beleza. A palavra, dentro da área da apologética, né, a gente tem a questão da teodiceia, que vem do grego theos, Deus, de quê? Justiça. E significa o quê? Justificar Deus. Ou seja, é justificar Deus diante da existência do mal. Por quê? Porque muitos começaram a tratar esse problema do mal como uma impossibilidade da existência de Deus. Ou seja, Deus, eu vou trazer aqui as objeções. Deus não pode existir porque o mal existe. E aí? E aí a gente vê que um dos principais argumentos de cristãos, não só cristãos, ateus também, né? Quando estão se deparando com o mal, com uma frustração, algo que aconteceu de muito grave, diz assim, Deus não existe. Porque se Deus existisse, essas coisas não poderiam estar acontecendo. A gente vê várias pessoas falando isso, né? Se Deus existe, porque crianças morrem. Porque existe tanto mal no mundo. Se Deus existe, porque existe Hitler, que matam judeus. Existem esses homens maus. Se Deus existe, porque o mal existe. Umas coisas não podem viver uma coisa com a outra. E aqui está o ponto. O principal problema aqui a principal pergunta dos ateus é se Deus é bom e poderoso, por que o mal existe?
E aí, é esse problema que a gente chama, que é um dos muito antigo, que é chamado de conhecido como esse paradoxo de Epicuro. Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, logo o mal, e o mal existe, porque então Deus não existe. Eles entendem que isso seria uma contradição. E a gente vai entender basicamente se isso é uma contradição ou não. Vamos lá, o problema do mal. Eu dividi isso aqui só para poder a gente entender. Quais são as principais objeções? Olhem, vejam aqui comigo. Sobre Adão pecar, né? Interessante. Vamos lá. Qual foi a minha divisão? Essas são as premissas principais que a gente deve trabalhar. Outra coisa. No livro físico aqui, eu só tenho esse daqui, que trata um pouco desse assunto. Tem um capítulo aqui de João Madureira que ele fala sobre isso. Inteligência humilhada. Mas basicamente o livro que eu mais usei, o capítulo, foi do Craig, William Craig. O problema do mal, ele tem essas três premissas. Deus é todo poderoso. Ok. Deus é todo bondoso. Ok. O mal existe. Essa pergunta. Se o mal existe é um fato. Se o mal existe e Deus é todo poderoso e bondoso, como a gente consegue conciliar isso aqui? Existe uma impossibilidade lógica? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. E aí, no livro, né, ele trata o problema, ele trata em dois aspectos aqui. O problema intelectual do mal e o problema emocional do mal. Certo? Eu só vou tratar nessa reunião, porque já tá caminhando por fim, a gente vai tratar somente sobre o problema intelectual. O problema emocional, infelizmente, eu sei que todos nós passamos momentos difíceis, mas eu não vou tentar dar respostas aqui. Só a questão intelectual mesmo. Dentro do problema intelectual do mal, a gente tem o problema interno do mal e o problema externo. Dentro do problema interno, a gente tem uma outra subdivisão, que é uma versão lógica e uma versão probabilística. Vamos lá para poder a gente tentar entender, para não ficar muito confuso. O problema intelectual e o problema emocional. Nesse problema emocional, a gente não pode dar a mesma resposta que um problema intelectual. Porque tipo, se a pessoa que está lá, que perdeu um parente, por exemplo, a família lá enlutada, eu não vou chegar lá com argumentos porque o mal existe. Não, esse argumento agora não faz sentido. Mas eu não vou tratar sobre eles. Dentro dessa resposta intelectual do mal, a gente tem problema interno e externo. O que seria isso? O problema interno seria, a gente vai adotar premissas cristãs, do pensamento cristão. Então, vai ter premissas cristãs aqui. E no problema externo, premissas que não são cristãs. Dentro dessas premissas cristãs do problema do mal, que é o problema intelectual do mal, a gente tem duas versões. A lógica e a probabilística. E aí eu vou tratar agora sobre cada uma. Dentro, né, desse problema interno do mal, da versão lógica, o que seria isso? A gente tem, de novo, as premissas aqui. Se Deus ele é onipotente, a primeira premissa aqui para essa resposta seria: se Deus é onipotente, ele pode eliminar o mal. Porque ele é o quê? Todo poderoso. Então ele pode. Na segunda, Deus é todo bondoso. Então, se ele é bom, ele quer acabar com o mal. Premissa 2. Então, se Deus é todo poderoso, ele pode. Se ele é todo bondoso, ele quer acabar com o mal. Porque senão ele não seria todo bondoso, né? Essas são indagações, premissas ateístas. Logo, a conclusão da terceira premissa é que Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo, sendo que o mal, a premissa 3 do mal existir, é uma verdade absoluta. E aí, qual é a resposta? Por quê? Porque isso aqui a gente chama de versão lógica. É porque eles tentam mostrar que não existe uma lógica no o mal existir e Deus ser todo bondoso e poderoso. Então, não é lógico. E aí que está o ponto. Qual seria a resposta cristã para esse problema do mal na versão lógica? Assumindo premissas internas, premissas que a gente entende como premissas cristãs. Nós cremos que não há uma contradição de que só existiria uma contradição se Deus não tivesse um propósito, uma razão moralmente boa para permitir o mal.
Porque, vamos lá, se Deus vamos de novo para as premissas, se Deus ele é bom, ou perdão, se ele é onipotente, ele pode eliminar o mal. Premissa 1, ok. Já a segunda, ele é bom, ele quer eliminar o mal. Esse salto do ele quer e aí ele não faz, e aí isso é ilógico, não faz sentido. Percebam, ele quer eliminar o mal? Sim, mas ele tem razões, e aí que está o ponto, partindo dessas premissas cristãs, ele tem razões moralmente boas, porque se ele é todo bom, tudo que ele faz, as suas razões são razões boas, ele tem razões moralmente boas e suficientes para não eliminar o mal agora. Percebam? Ou seja, não existe uma contradição aqui, porque nós cremos, como cristãos, nessa premissa, que Deus... E aí não precisa nem crer quais são essas razões de Deus. Eu não preciso entender as razões de Deus. Eu só preciso admitir, logicamente, que Deus pode ter razões para o mal existir. A partir do momento que eu creio que Deus pode ter razões, nem creio, a questão aqui é lógica. Existe lógica que Deus pode, é lógico que Deus pode ter razões, e a partir dessas razões, essas razões são dele, eu não preciso entender quais são essas razões ou conhecê-las, mas Deus, por ser todo bom, tem boas razões para o mal existir. E aqui que está o ponto. Nós, como cristãos, entendemos que Deus tem boas razões, e nós cremos nisso, né? Razões suficientes para o porquê do mal. Eu não preciso, e aí que está o ponto, de novo, nas respostas que eu pontuei aqui. Eu não preciso saber o porquê dos motivos de Deus para o mal. Deus, ele tem um bom motivo para o mal. A simples possibilidade já acaba com argumentos do ateu. A simples possibilidade de ele ter uma razão moralmente suficiente e boa para o mal. E aí, se Deus é totalmente bondoso, qualquer razão dada por ele é automaticamente uma boa razão. Logicamente, é possível existir Deus ser todo poderoso, todo bondoso, e o mal existir, porque ele tem boas razões para o mal existir. Então, possivelmente lógico isso acontecer. Então, na razão lógica, a gente trata a questão de Deus ter boas razões. E aí, quais são essas razões que, como premissas cristãs, a gente pode pontuar? Que Deus pode permitir o mal para alcançar bens maiores. Deus permite o mal para alcançar um bem lá na frente. A gente tem o caso de José. Deus permitiu que ele um mal para que um bem lá na frente viesse. Uma outra questão também é que, por vezes, dentro dessa questão do mal, às vezes a gente dá essa resposta, né? Deus permitiu o mal porque tem um bem lá na frente. Mas às vezes o bem lá na frente não vai acontecer. Mas o fato de Deus ter uma razão para o mal já é suficiente. A gente não precisa entender essa razão para o mal. E outra coisa importante é como o mal entra no mundo por conta dos nossos pecados. Eu vou falar isso lá, né? Como o mal, ele não é uma coisa criada. E isso são outros argumentos. Estou fugindo aqui do argumento lógico. A gente já superou essa questão lógica, né? Mas assim, como o mal, Agostinho vai dizer, né, que é essa privação do bem. Certo? Então, vamos lá. Existe um argumento, uma versão lógica, e essa versão lógica, os ateus não podem dizer que assim, Deus não pode ser bom, poderoso, então se ele é poderoso, ele deve, ou ele quer, ou ele pode. Se ele pode, e ele é bondoso, ele quer, ele deve acabar com o mal. Não, simplesmente ele pode haver motivos, razões, para poder o mal existir. E a gente crê que há. Pronto, vamos lá, seguindo. Oi, Luan. Só um comentário. E nisso, é entender que todo mal que existe, ele é temporal. Ou seja, esse argumento de, né, como você falou, a questão de lógica, o mal existe, mas ele é temporal. Vai existir um momento em que Deus, todo poderoso e todo bondoso, ele vai aniquilar o mal, ele vai aniquilar o pecado. Então, esse mal é temporal porque tem um propósito. Perfeito. Então, a gente não precisa, basicamente, entender quais são as razões de Deus para permitir o mal, mas a gente existe uma lógica de que isso é possível. Agora, para a visão probabilística. Ellen, pode comentar. Não, só complementando também sobre isso de Deus aniquilar o mal, o pecado. O mal é consequência do pecado. E se Deus simplesmente eliminasse essa consequência
sem, enfim, o pecado ser punido, não seria justo, né? Então, também, para que a justiça de Deus possa ocorrer, também o mal tem que acontecer, porque se ele simplesmente deixasse passar, digamos assim, as consequências do pecado, retirasse elas, sem resolver o pecado, não seria justo. Perfeito. Dentro da teologia cristã, a gente crê o quê? Que Deus, ele... Assim, nós pecamos, então todos nós... E aí que tá o ponto. Não existe acontecer um mal para uma pessoa boa. Não existe ninguém bom, né? Que não mereça o mal. Todos nós merecemos a morte, o inferno. Nós estamos distantes de Deus. Nós cremos que somos seres que estão distantes de Deus, corrompidos, fomos corrompidos pelo pecado. E aí que tá o ponto. O problema não é o problema do mal. Porque o mal acontece a nós porque do nosso pecado que corrompeu toda a criação. Corrompeu a criação, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o relacionamento até mesmo com a criação. E isso vai gerando males. Então, o problema do mal é um problema, na verdade, do bem. Porque, assim, porque Deus dá sua graça e sua bondade, nos dá tanta coisa, apesar do nosso mal interior. E aí, por vezes, eu falei isso um dia desse, a gente estava reunidos, né? E aí a gente comentou sobre isso, de como, por vezes, a gente tenta sempre colocar o mal, algo externo, que está acontecendo, fulano, isso, aquilo, mas a gente nunca olha como o mal é algo interior, algo meu. Eu tenho meus pecados, e isso influencia diretamente na minha vida, e na vida do outro, na vida da criação como um todo. Então, enfim, Deus, ele tem os motivos para o mal existir, mas, apesar dos nossos males, dos nossos pecados, das nossas misérias, Deus enviou seu Filho a morrer em nosso lugar. Isso é a beleza da nossa fé. Oi, Vanessa, pode comentar, querida. Tem um comentário na NA sobre esse tema muito bom aqui, queria ler para vocês, que fala assim: o maior mal já feito é a crucificação de Cristo, que aconteceu por causa do indescritível pecado humano, que foi o que Ellen havia citado, mas tudo dentro do plano perfeito de Deus. Conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio dos homens maus. Então aqui já responde de forma... Nós fizemos já o maior mal, né, na verdade. Então... E ele era o único homem bom e justo, verdadeiro, sempre. E ele recebeu esse mal. Esse é o nosso mal, né? Perfeito. Glória a Deus, abençoe. Então, dito isso, só o simples fato de existir uma razão moralmente suficiente para um Deus todo bom ter as suas razões de ter criado o mal, ou criado não, de permitir o mal, isso já quebra esse argumento lógico, essa versão lógica. E vamos agora para a versão probabilística. Qual a diferença? Na lógica, o ateu vai dizer, né, que não é lógico. Essas premissas aqui torna a existência de Deus algo não lógico. Mas, na versão probabilística, é lógico, existe uma lógica, mas não é provável. E aí é um argumento mais teoricamente humilde, né? É lógico, existe uma lógica, mas não é provável. Por quê? E aí que está o ponto, né? Ou seja, mesmo que Deus e o mal possam existir, então eles possam coexistir logicamente, é improvável que um Deus bom permita tanto sofrimento. Esse é um argumento, né, probabilístico, sobre a probabilidade disso acontecer. Quais seriam as principais respostas que a gente poderia dar? Em relação a... E aí que tá a primeira argumentação aqui em relação à totalidade a extensão das evidências. Ou seja, a gente tem várias evidências, a gente colocou aqui evidência ontológica, evidência teleológica, moral, ajuste fino, todos esses argumentos, tem a própria questão da beleza, como algo que aponta para Deus, a ordem, enfim. Todos esses argumentos, eles juntos, eles dão uma probabilidade maior sobre a razoabilidade da existência de Deus. Claro que você tirar essa informação, todas essas outras evidências, se você tira e só coloca só o problema do mal, aí você pode dizer assim, a probabilidade é grande disso aqui não acontecer. Mas só que dentro desse escopo de evidências, a probabilidade da existência de Deus, da razoabilidade lógica da existência de Deus é perfeitamente grande. A probabilidade é grande, né? Ou seja, a probabilidade pesa muito
muito para a existência de Deus, e não para a não existência de Deus, certo? Não, por quê? Porque dentro, e aí o primeiro argumento é, dentro dessa extensão das evidências com relação a evidências lógicas com relação à existência de Deus. Então, porque, por exemplo, se foi um exemplo que Iago deu, né? Se a gente disse assim, que todos os universitários, ele dá informação lá, eu acho que é assim, universitários bebem álcool. E aí você olha para uma universidade, você olha lá, qual a probabilidade de 90% de X número lá de alunos beberem? Você diz, a probabilidade é muito grande. Por quê? Porque você tem uma informação a priori, que é que universitários bebem álcool. Mas quando você tem outras informações, a universidade em uma região cristã, uma universidade cristã, com alunos assim, assado, qual a probabilidade, você adicionou outras variáveis. Qual a probabilidade de um aluno, tal aluno beber? A probabilidade é pequena. Ou seja, quando eu começo a colocar essas variáveis sobre a extensão dessas evidências lógicas sobre a existência de Deus, o problema do dentro e o problema do mal também, então existe uma probabilidade que a fé cristã, a fé teísta, é extremamente lógica. Então, sobre a probabilidade, essa é a primeira resposta que eu queria comentar. A segunda, dentro dessa versão probabilística, é que não temos condições de avaliar com confiança essa probabilidade de que Deus não possua razões moralmente suficientes para permitir o mal. Porque qual a resposta dos ateístas? Dos ateístas é de que Deus não tem essas razões para que o mal existisse. Mas a gente não tem condições, a partir desse problema interno, que é uma premissa cristãs. Nós somos seres corrompidos pelo pecado. Então, nós não temos essa condição de dizer assim que Deus tem esses motivos ou não. E qual a probabilidade de Deus ter esses motivos? A gente só crê que a nossa compreensão de Deus, ela é limitada, ela é corrompida por causa do pecado. Nós somos influenciados pelo pecado, em todas as nossas análises. Então, essa é a ideia de que que Deus não possui razões moralmente suficientes para permitir o mal. A gente parte desse pressuposto cristão de que nós somos influenciados pelo pecado, e isso a gente não pode, a gente não consegue avaliar a probabilidade disso. E, por fim, é que nós, como cristãos, entendemos que o propósito da vida, ela não é a felicidade. Ou seja, Deus não nos criou para ser feliz. Deus, e aí a gente tem até a confissão, né, de Westminster, quer dizer o quê? Que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Ou seja, nós como cristãos entendemos que vamos passar por... O Senhor já nos chama para um sofrimento também. Como todos nós somos pecadores, somos dignos de todo mal. Mas aí foi como a Vanessa leu. O único que não era digno no mal, ele recebeu o mal por nossa causa. Se tornou maldito em nosso lugar. Ele sofreu as nossas dores. Então, o castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele. Isaías vai dizer isso. Então, queridos, nós precisamos entender, dentro da teologia paulina, principalmente, como nós devemos participar dos sofrimentos de Cristo. Existe um chamado a olhar para o sofrimento como algo que aponta para Deus. C.S. Lewis vai dizer, né, que o sofrimento é o megafone de Deus para uma humanidade ensurdecida. É através do sofrimento que Deus nos chama a olhar para Ele. E aí, de novo, e nós não cremos em um Deus que está distante. Obviamente, a gente crê em um Deus transcendente, mas também imanente, que Ele sofreu as nossas dores, que ele entende as nossas dores. E aí, outra premissa importante também é entender que o propósito de Deus, ele está na eternidade. E não, acho que foi alguém que comentou aqui, não nesse tempo presente. Eu vou abrir aqui rapidinho, não vou pedir para ninguém rapidinho, vai ser rápido. É 4, versículo 16. Eu estou vendo que estou errado. 4, versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, olha o que ele vai dizer, que leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tem outro texto também de Romanos que diz que os nossos sofrimentos são
leves e momentâneos comparado com a glória que nos há de ser revelada. Algo assim. Ou seja, a palavra vai nos chamar a olhar para a eternidade, olhar para esse Deus eterno. E aí, ao olharmos para a eternidade, esse sofrimento presente se torna leve, se torna momentâneo. Então, Deus tem as causas e as suas razões para que o mal ainda exista. E aí cremos que o mal será findado na eternidade com a volta do Senhor. Mas nós confiamos nesse Deus que é o nosso, que é criador de todas as coisas e que permite o mal. E as razões pelo mal existir, esse mal até chegar até nós, as razões estão na mão dele. O que nós podemos é confiar e crer no Senhor, crer na sua soberania. Tá bom? Enfim, essa seria, então, sobre a questão probabilística, eu acho que deu para poder entender que a probabilidade dentro dessas evidências apontam, favorecem o pensamento teísta e não ateísta. E aí, só para concluir, eu não vou tratar muito a questão do problema externo, por quê? Porque é basicamente para poder... O argumento é um argumento circular, no sentido de que eu preciso provar que Deus não existe para que esse mal seja verdade. Porque aí entra no que o argumento de Lewis diz. Porque Lewis, basicamente, ele se converte a partir desse... Assim, se o Deus existe, o mal não poderia existir. Mas como é que eu entendo que é o mal, se eu estou partindo de um pressuposto que o bem maior, esse bem existe? Porque então ou seja, a minha visão de mal só existe porque eu entendo enfim, enxergo o que esse bem, por excelência, existe. Então, para o ateu provar que o mal seria um problema nessa existência de Deus, ele teria que entrar nesse outro argumento sobre a existência de Deus e valores morais, etc. Enfim, eu só queria trazer essa questão dos principais problemas internos, que são premissas, a partir de premissas cristãs. Queridos, e aí, só para concluir, então a gente tem outras respostas também com relação ao mal. Agostinho e Alvin Plantinga vai dizer que, não, Agostinho mesmo, né? Que o mal, ela não é uma coisa criada, ela é a privação do bem, como o frio, a privação do calor, a escuridão, né? A privação de luz. Enfim, o mal não é algo criado. Alvin Plantinga vai dizer que o mal moral vem pela liberdade humana. Ou seja, só existe o mal moral porque Deus criou seres livres. E ao criar seres livres, a gente crê na queda, na doutrina da queda, né, a depravação total, que corrompeu toda a humanidade. E aqui não precisa ser, a gente está falando sobre soteriologia, não precisa ser calvinista, arminiano, para poder entender que se existe livre-arbítrio aqui agora ou não. O fato é que o pecado, Deus criou seres livres e o homem caiu, pecou, se corrompeu, se rebelou contra Deus, e esse pecado gerou todo o mal e toda a maldade aqui, todos esses problemas com o mal. Que, como eu falei, esse mal, esse pecado gerou esse mal entre nós, né, na nossa relação, como na relação com a criação também. Então, para um Deus amoroso, e aí a gente vai, enfim, poderia falar sobre a questão da Trindade, desse amor eterno de Deus, do Pai com o Filho e o Espírito, e aí ele nos coloca, nos chama para poder participar desse amor. E aí, mas para poder participar desse amor, ele precisaria criar seres livres, e não seres que estivessem obrigados ali, teoricamente. Né? E ao criar seres livres, o homem cai. E aí tem até uma frase que eu não sei de quem é, mas uma frase conhecida, eu sempre cito, né? De que antes que houvesse luz, houve cruz. Efésios 1 vai dizer isso, né? Que Deus, que Cristo morreu por nós antes mesmo que o mundo viesse a existir. Então, o fato é que Deus criou seres livres, e aí, o livre-arbítrio, né? Não, cremos que Adão usou para o mal, pecou e corrompeu toda a criação, e o mal está aí. Outro argumento também é que o mal, um outro ponto também, é que o mal moral está ligado diretamente ao mal natural, como eu falei, que
o pecado corrompeu a criação. E aí Romanos 8 vai dizer o quê? Que toda a criação espera a redenção, porque foi corrompida pelo pecado também. Fato é, para concluir, que o sofrimento do nosso Senhor, ele é o centro dessa resposta para o problema do mal. Ele era um homem sem pecado, mas que recebeu o pecado para poder vencer para que vencesse o mal, o pecado. Então é isso. Eu acho que eu comentei tudo aquilo que eu queria comentar. De novo, eu sei que essas respostas não provam Deus, mas trazem razoabilidade à nossa fé. Ellen comentou isso logo no início. Isso aqui são questões sobre Deus, mas obviamente sobre um pensamento teísta, mas obviamente a gente não está tratando ainda sobre Deus cristão. Não foi a proposta dessa reunião, mas simplesmente trazer argumentos contra o ateísmo, tá bom? Queridos, vocês querem comentar mais alguma coisa? Deus abençoe, queridos. Que a gente possa, de novo, né, queimar no nosso coração a importância de estar preparados para defender a nossa fé. Olha, eu cheguei atrasado na reunião, me perdoem aí. Sim, E é a minha primeira aqui, tá? Então, um prazerzão aqui. E aí, eu cheguei quando você já estava na metade da explicação do problema do mal. Eu não sei se o irmão tratou a minha chará eficiente, que demora sou eu aqui. Tá, e esqueça de upar. Fique em paz. E aí, legal. Esse daí é o problema do mal, certo? Não, eu tratei inicialmente. Vamos lá, rapidinho. Uhum. Eu tratei sobre a importância de a gente falar sobre apologética e depois eu falei sobre como a gente precisa... Racionaliza, né? Isso, essa questão do pensamento iluminista, achar que a gente vai provar Deus por razões materialistas, e aí a gente tem que rejeitar isso. Depois, os argumentos cosmológico, teleológico, que é o ajuste fino, design inteligente, e o argumento moral. Aí depois que eu tratei esses 3 argumentos, que a gente foi para o problema do mal. Tá. Você chegou a tratar a questão do diabo? Eu não sei se foi... Dentro do problema... Não tratei. Sobre o diabo, não. Poderia porque citar aqui dentro do problema do mal, mas não Então, comentei, não. é que um dos argumentos que a galera mais gosta de fazer, eu espero acrescentar alguma coisa. Claro, por favor. Um dos argumentos que a galera gosta de fazer puxa vida, né? Mas se Deus sabia que se ele criando o maligno, ele ia fazer o mal que ele fez, né? Por que ele o criou? Daí, eu acho que uma resposta que é bem interessante é que a criação do maligno, primeiro, a pergunta já não faz muito sentido, porque a pergunta, ela não... você faz esse tipo de pergunta quando você está numa linha do tempo. Você está falando sobre ação e consequência, certo? Por que ele criou se ele sabia que no final ele ia fazer tal coisa? Então, quando a gente já conjuga um verbo em saber, ou saberia, soube, a gente já está errado, porque a criação dos seres celestiais foi feita fora da linha do tempo. Então, essa questão de consequência, causa e consequência, já não faz sentido, porque ela só faz sentido na linha do tempo. Eu faço uma coisa, em seguida tem uma consequência. Quando você não tem uma linha do tempo, quando você não tem espaço, né, as coisas, a matéria ainda não havia sido criada. Quando você não tem o tempo, você não consegue mais pensar desse jeito. Se você não consegue nem pensar nesse contexto, você não consegue nem inquirir sobre isso. Então, a própria pergunta já não faz sentido. Se ele fez, porque quando ele criou já está errado, porque não tem quando. Quando ele criou, já não sabia que ia acontecer tal coisa? Ué. Ao criar o universo, Deus cria o tempo. Isso, ou seja, Deus, como a gente falou, ser um ser atemporal, estava antes do tempo. Se você é atemporal, as coisas que ele faz fora do tempo, não cabe a nós nem a pensar, porque não conseguimos raciocinar fora do tempo. Então, se ele sabia que... Opa, calma aí, a pergunta está errada. Se você não consegue nem perguntar, como é que você vai questionar? Maravilha. E assim... Opa, perdão. Eu acabei cortando. Eu estava só agradecendo ao irmão Vitor pela contribuição. Vai lá, Lucas. Tá, perdão. Tem um exemplo que, inclusive... eu lembro que é uma aula de biologia. Os insetos, tem alguns insetos que eles têm noção, eles têm um cérebro que é somente unidimensional. Eles são irracionais, claro, mas ou seja, eles só têm noção do que é largura ou altura, não me recordo. Mas eles não
caso fossem racionais, a altura e a profundidade seria algo inimagináveis para ele, para eles, né? Eu acho que da mesma forma que essas criaturas, caso fossem racionais, não conseguiriam imaginar a nossa dimensão, né? Tipo, não consegue imaginar o que que é altura e profundidade, a gente não consegue imaginar. A gente consegue projetar, talvez, né? Mas a gente não consegue imaginar realmente algo além da altura, largura e profundidade que é Dimensional. Deus, né? Então é algo Perfeito. inimaginável. Assim como esses insetos não conseguiriam imaginar a nossa dimensão, nós não conseguimos imaginar Deus. Não significa que não exista, né? Perfeito. É como, né, Lewis falou, a gente voltando, né, aquele argumento de que nós como seres criados, e aí ele dá o exemplo, né, de uma história, enfim, de uma obra de arte feita na mão de uma pessoa que cria algo. E aí a gente está inserido nessa história e a gente não consegue enxergar o criador da história, né, porque a gente está fora desse plano aí, no caso, como você falou. Oi, irmão. Queridos, é isso. Oi, Luan. Você citou sobre a questão desse inseto, eu vi um algo muito parecido, mas com a relação a dimensões, com relação à nossa sombra, né? Se a nossa sombra, ela tem, estamos falando de 2 dimensões, se ela também tornasse um ser vivente, e ela não pode imaginar que existe uma terceira dimensão, assim também seria nós, né, com Deus, a gente não tem como nem raciocinar com relação a outra dimensão, diferente do que nós enxergamos. Perfeito. Vocês são nota 10, Deus abençoe.